acabamos de celebrar o Natal, ainda estamos celebrando, né? Ainda estamos nesse tempo. E ontem nós comemoramos a Sagrada Família, lembramos esse exemplo de amor que é constituído de três santos, né? São José o Justo, Mãe de Deus, Maria, e o próprio Verbo encarnado, o próprio Senhor Jesus. Um exemplo maravilhoso de como deveria ser a família. Mas fica uma questão, né, olhando para os dias de hoje, fica uma questão que pode ser debatida, pode ser alvo de nossa reflexão. A família é apenas uma construção social diante do que estamos vendo na própria sociedade, ou ela realmente faz parte do plano de Deus? Ela realmente, a família, nós podemos dizer que a família é uma instituição divina? Como a gente deve, olhando para o mundo de hoje, como a gente deve entender a família? Obviamente que quando vamos falar sobre a definição, hoje em dia, no mundo marcado pelo relativismo, qualquer pessoa pode criar própria definição, defender ela e ainda acusar os outros, dizendo que o outro que não aceita, aí que tem algum tipo de fobia, né? Vivemos um pouco nisso, né? Mas não vamos entrar muito nessa questão. Discussão poderia ser grande e tudo mais. Eu acredito é muito melhor olhar a essa questão apenas pelo lado da própria revelação divina, né? Como Deus está nos revelando a si mesmo e por causa disso como ele está revelando a nós mesmos, seres humanos neste mundo e no qual contexto estamos sendo inseridos pelo plano de Deus. E tudo isso, obviamente, começou lá no paraíso. Fica muito claro na revelação de Deus que Deus, quando cria ser humano, ele cria ele como homem e mulher. Né? Ou seja, alguém pode dizer, então, homem é o ser humano e mulher é ser humano. E sim, obviamente. Mas eu gosto mais uma outra visão. É que quando o homem se une com mulher, aí que o ser humano então chega à sua plenitude, como se fosse a mulher, ela ganha aquilo que ela não tem em si, mas o homem para esta união está trazendo, e ao contrário, o homem, ele não é pleno ainda, ele chega à sua plenitude exatamente quando se une com mulher. Tem até aquela passagem quando diz, acho que é Adão que diz, né? Ela é finalmente ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Depois seria assim, Deus criou a mulher justamente porque percebeu que Adão estava só. A gente percebe claro, aí é uma linguagem, né? Sim, mas a gente percebe a dinâmica, né? E eu gosto de olhar ela nesse sentido que o ser humano, porque se vamos olhar também as palavras, onde se fala o Adão, onde se fala o homem, ser humano, vamos perceber que essas palavras não explicam muito, né? E que aqui o significado é este, né? Que nós não somos criados como se fossem ilhas. Cada um é uma ilha separada. Nós somos criados para uma comunidade. Isso não é nada, vamos dizer, inesperado. No final das contas, se Deus nos cria a sua imagem e semelhança, então ele nos cria a imagem e semelhança do próprio Deus, que é trino. Deus é uma comunidade, podemos dizer assim. Verdade. Então, nós, como criaturas de Deus, somos criados para uma comunidade, para uma vivência numa união. Aí ele exatamente cria desta maneira, criando homem e mulher. E mais ainda, esta união, essa comunidade que vive da Santíssima Trindade, claro, é muito complicada para nós humanos para ser descrita com palavras e que essas palavras possam explicar de que se trata
vamos dizer assim, no conteúdo mais profundo da Santíssima Trindade. Mas até às vezes músicas, outros poemas tentam me explicar, né? O mistério da Santíssima Tem Trindade. uma música, né, que descreve um pouco este mistério, que o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo, que é o amor, né? Com poucas palavras, mas repassa exatamente esta dinâmica da própria Santíssima Trindade. Claro, dando como se fosse uma imagem ainda muito humana, né? Temos que sempre lembrar, quando falamos da Santíssima Trindade, nós estamos tentando explicar alguma coisa, entender alguma coisa que ultrapassa totalmente a nossa capacidade de entender este mistério. As palavras humanas são pobres, inclusive, são pobres, né? Mas descrever. o que, por outro lado, nós podemos entender muito bem a realidade humana. Então, volto àquilo que eu falei antes, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, então somos criados para também viver esta união. E se nós percebemos que a união da Santíssima Trindade, em certa maneira, frutificou também, nos convocando para a vida, nós, da mesma maneira, somos convidados para frutificar, né? Por isso, o homem se une com mulher e com a presença do próprio Deus como peça fundamental, vamos dizer, terceira parte, então surge essa capacidade de gerar uma nova vida. Sim. Aí que é exatamente o Filho, né? Então, nós podemos, assim, resumir quer dizer, a resposta à sua pergunta, né? Deus quis, assim, criar a família para que ela seja como se fosse extensão daquilo que próprio Deus é, e para que neste contexto, nesta configuração, ela possa, de uma maneira melhor possível, transmitir o pensamento e plano de Deus para todos nós. É interessante essa colocação que o senhor fez, porque quando eu sou casado, né, João também, e quando eu fiz o curso de noivos, foi falar dessa situação, né, que a gente se casa, né, a mulher e o homem se casam, mas esse casamento só se torna matrimônio, né, só vai à condição de sacramento quando a gente coloca Jesus na relação, né? E achei interessante, porque acabamos aí tendo três pessoas. Não, mas Três pessoas como a Santíssima Trindade, né? Às vezes pessoas olhando de uma maneira superficial, eles dizem, mas qual é a diferença se eu caso no civil ou eu procuro lá na igreja? Não é a mesma coisa? Não estou repetindo as mesmas coisas? Sim. Em certa maneira, sim. Mas num olhar muito, como falei, superficial. Porque se vamos olhar realmente a realidade a qual Deus nos convida, nós entendemos que Ele vem para estar conosco. Então, realmente, não é a união a dois, é uma união a três. E mais ainda... Só assim vira matrimônio. E mais ainda, quando eu estou casando, imaginando, né? Estou casando e eu preciso falar sobre meu amor, que eu vou dar a outra pessoa, incondicional, e a capacidade de eu manter esta minha palavra, obviamente que eu conto com a graça de Deus, com a presença do próprio Deus nessa convivência, e não com a minha capacidade de viver ou não, aguentar ou não aquilo que é matrimônio. Sim, é muito importante o que o senhor falou, né? Porque realmente, por exemplo, eu tenho 28 anos de casado, né? Vou para 29. E muitas pessoas já me perguntaram assim, caramba, como é que você aguenta tanto tempo, né? Não que realmente 29 anos de casado não é pouco tempo. E talvez, se fosse falar só humanamente, seria impossível, né? Mas quando a graça de Deus ela se manifesta exatamente através do sacramento do matrimônio, é essa graça que nos mantém, né? Então, esse vínculo que existe entre o marido, a mulher e Jesus, ou seja, que ele acontece exatamente no matrimônio,
acho que é o ponto fundamental para que o casamento possa acontecer. Talvez muitos casamentos eles não durem hoje porque tiraram uma das figuras que é Jesus Que dentro constitui o matrimônio, que né? constitui o matrimônio. Então talvez as famílias estejam se deteriorando hoje exatamente por conta disso, né? É grande problema do ser humano no século XXI que ele confia muito mais em si mesmo, avalia a realidade apenas com seus próprios olhos e com isso se dá mal. Por quê? Porque descarta a ação da graça de Deus. E nós precisamos compreender, né, que essa tranquilidade para entrar nesta união e pensar nessa união como uma convivência que começa no dia do matrimônio e nunca mais ela vai parar, obviamente não, repito o que eu falei antes, mas quero destacar, não contando com a nossa capacidade humana. Eu sou tão forte, eu sou tão resistente, então, que não importa o que vai acontecer, eu acredito que eu vou aguentar. E não precisa de Deus. Né? Não, É. o que ocorre? O ser humano não chega a diretamente pronunciar Essa questão, palavras assim, né? Uhum. Ele apenas não leva em consideração a presença do próprio Deus que está ao nosso lado em todos os momentos e que quer estar também quando nós estamos construindo uma família. Ele quer estar conosco e ser para nós a peça fundamental, tanto para que possamos viver nosso amor pleno como os outros, superar aquilo que humanamente parece que é impossível a ser superado, né? E é interessante que se a gente compreender realmente que o matrimônio é um sacramento, nós sabemos, né, todos os 7 sacramentos foram banhados no sangue de Jesus. Só com o sacrifício de Jesus e ele quando ele funda a igreja, institui os sacramentos, esses sacramentos podem curar, podem fortalecer na caminhada, né? E a gente sabe que o sacramento do matrimônio ele é equiparado ao da ordem, como sendo sacramento de serviço. Se as pessoas tivessem essa consciência, como o João falou, de que não se trata só de casamento, né? O homem não está ali para fazer a mulher feliz, nem a mulher está ali para fazer o homem feliz. Mas ambos têm que tolerar os erros um do outro, né? E o homem está ali para ajudar a mulher a encontrar Cristo, a chegar à salvação, e vice-versa. Se não tiver essa compreensão do que é o matrimônio, ele realmente passa a ser apenas um casamento, passa a ser aquela situação só do casamento civil. E se tira realmente a terceira pessoa, que é o próprio Senhor, que mais do que nunca nos mostra, né? Renuncia à tua vida e dá a vida pelo outro. E nós precisamos lembrar um detalhe, né? Que o amor sobre o qual estamos falando, no caso do matrimônio, de novo, não é apenas um amor humano. Sim. Aquela palavra, o que Deus une, homem não separe, e essas todas as palavras que nos afirmam que nós somos capazes de enfrentar toda a realidade da vida, tantas vezes complicada, isso na verdade nos leva a descobrir a grandeza do amor de Deus presente em nós. O amor que Ele nos não apenas ensina, mas a qual Ele nos convida, nas qual nós podemos ter a nossa participação, inclusive no amor no qual Jesus se oferece por nós, dando para nós oportunidade de gente se oferecer, se sacrificar em prol do marido, da esposa e dos filhos. Isso é a plenitude do amor. Vivemos neste mundo pós-pecado original, no qual existem os desafios, fraquezas, limitações, inclusive o sofrimento. Com certeza, olhando para essa dinâmica, a gente pode afirmar que a família é uma instituição divina. Né? Exatamente. E não temos dúvida que Deus quis que a gente vem para este mundo através desta família. Porque também, pensando bem, tantas vezes se olha assim, surge uma nova vida, um filho,
sabemos porquê, né? Relação entre homem e mulher, né? Mas isso fica muito na dimensão apenas carnal humana. Precisamos olhar a esta realidade como aquele olhar que Deus nos ensina, no qual somos convidados a amar. Então, essa proximidade física, sexual, ela só traz a plenitude e verdadeira alegria quando ela é, vamos dizer, desfecho do amor que existe entre homem e mulher. O homem ama a mulher, mulher ama o homem, se entregam espiritualmente um para o outro, são um para o outro, inclusive também como seu corpo. Isso é como se fosse quase uma analogia à Santíssima Trindade, né? A relação do amor, como o senhor falou na música, né? O Pai, o que ama, o Filho, o amado, e o Espírito Santo é o amor, né? Isso que gera a vida. Isso né? mesmo. Então nós precisamos compreender que a concepção do novo filho, quer dizer, do filho mesmo, né? Ela precisa ser fruto do amor. Eu amo este filho antes de dar a vida para ele. Então, que nós possamos realmente pedir à Sagrada Família, que é para nós exemplo da vivência possível dentro desta união familiar, para que sejamos também aptos de acolher próprio Deus no meio de nós e ver na presença de Deus maior força que nos dá capacidade de enfrentarmos tanto alegrias, porque podem nos enlouquecer e às vezes fazer que a gente se perde na vida, como também para enfrentar as tristezas e superar elas. Que bom Deus abençoe todos nós e as nossas famílias. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.